Seja muito bem-vindo à nossa live, onde a gente vai ver absolutamente tudo sobre bracing. E, de presente, eu ainda vou te dar alguns equívocos que a grande maioria das pessoas, e muito provável tu também cometa, na hora de fazer exercícios abdominais. Então vamos entrando, sejam todos muito bem-vindos. Vou ser sincero, se tu tá me achando extremamente bonito, eu não sou assim. A gente vai fazer a live de hoje com filtro, porque eu tô bem cansado. E o meu cansaço vocês não merecem ver. Então vocês estão vendo uma live com filtro. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, eu não sei se tu tá no trabalho, eu não sei se tu tá em casa, mas hoje vai ter uma hora que a gente vai fazer parte prática, tá? Então seria bem interessante que tu fizesse junto também a parte prática, tá? É bem interessante mesmo, porque daí tu vai começar a sentir, entender realmente o que é o bracing e vai começar a sentir diretamente no teu corpo, tá? Então, vamos lá. Ó, já tem gente falando, ai que bonito, é verdade, sou mesmo, mas aqui com filtro, né? Com filtro fica muito mais fácil. Olha só, vai ficar salva a live, tá? E quem perguntar novamente se a live vai ficar salva, eu vou ficar brabo. Não. A live vai ficar salva, tá? Ó. Show, show, show. Olha o pessoal entrando aí. Ah, que bom. Fazia tempo que a gente não fazia uma live, né? Poxa, acho que fazia mais de mês. Que beleza. Ah, essa live também é uma live especial para os meus alunos que estão no nosso desafio. Os meus alunos agora estão dentro de um desafio de 6 semanas. É um desafio que eu e a Camila promovemos só para alunos nossos, tá? É um desafio de 6 semanas, onde tem algumas tarefas, e a tarefa dessa semana era assistir a live do Bracing, que vai ficar gravada, eu vou disponibilizar essa live para os alunos também, e colocar em prática ela. Porque é o seguinte, ó, olha só, essa tal de musculação, presta atenção nisso, essa tal de musculação, ela é muito feita em detalhes. Tem gente que fala assim, isso é detalhezinho, isso não importa tanto. Só que os grandes resultados, eles se encontram exatamente quando a gente junta um detalhe com outro detalhe, com outro detalhe. Eu gosto de falar muito, presta atenção, eu gosto de falar muito que a musculação, ela é igual sobrancelha. Igual sobrancelha? Sim. Sim. Sabe por quê? Sabe por que é musculação? Isso aqui é live da sobrancelha. Sabe por que musculação é igual a sobrancelha? Porque a sobrancelha ela é pequenininha, ela parece que ela é um detalhezinho pequenininho, mas experimenta fazer o seguinte, raspa só uma sobrancelha tua, só uma, raspa na zero, olha, passa gilete. Tu vai ver como tu vai ficar estranho, tu vai ver como tu vai ficar assim, ó, parece outra pessoa. Tu vai ver como as pessoas vão perceber que tu tá completamente diferente. Por quê? Porque tu tirou uma sobrancelha. E o que é uma maldita sobrancelha no corpo humano que é gigante? Não é nada. Parece que não é nada. Mas é um detalhe que não deveria ser chamado de detalhe. E na musculação é a mesma coisa. Na musculação nós temos detalhes que parecem ser pequenininhos, detalhes que parecem ser pouca coisa, quando na verdade os detalhes fazem toda a diferença. Quer um exemplo disso? Olha esses meus últimos vídeos onde eu simplesmente modifico um detalhe de um exercício. E olha quanta gente respondendo, meu Deus, minha dor melhorou, agora eu sinto trabalhar melhor meu abdômen, agora eu sinto trabalhar melhor o meu ombro, agora eu sinto trabalhar melhor a minha bunda. Por quê? Porque é nos detalhes que mora a grande diferença. É nos detalhes. Tu tá começando a fazer musculação agora, talvez tu não perceba, mas tu já faz alguns meses ou já faz alguns anos, tu pode ter certeza que é nos detalhes que mora a grande diferença, tá? Então, olha só. Vamos, é verdade, ó, e esse filtro parece que eu tô sem sobrancelha, pra tu ver como não é detalhe só, né? Só que nesse filtro ainda me deixou com uma barba branca, que eu tenho um pouco, mas me deixou muito charmoso. Eu tô começando a ficar mais apaixonado por mim agora aqui. Ô amor, vem me ver nesse filtro aqui. A Camila agora, agora sim, né amor? A Camila, não sei se ela tá me vendo ou não aí, mas não foi o cara que ela casou. Esse cara da live não foi o cara que ela casou, tá? O que é o tema da aula de hoje, então? A gente vai falar sobre bracing. Por quê? Eu já falei muito aqui sobre bracing, que é por essa manobra de bracing, né? Eu já falei muito aqui. Na verdade, eu falo há anos. Só que tem muita gente chegando, muita gente nova chegando. Tem gente que me acompanha há um bom tempo também, que me mandou lá na caixinha de perguntas.
William, o que é bracing? O que é isso aí? E eu vi que como foi uma dúvida recorrente, eu falei assim, não, vamos fazer, ao invés de eu explicar de forma rápida, vamos fazer uma live sobre isso. E talvez, tá? Talvez eu tenha trocado a ordem, porque como eu já falei muito também sobre vácuo, quando a gente fala do bracing, o ideal, tá? O cenário ideal, o que seria o cenário ideal? Para quem vai fazer o bracing, já conseguir antes fazer o vácuo, tá? Mas é o cenário ideal. Não quer dizer que tu não possa fazer o bracing, não quer dizer se tu não sabe ou se tu não é tão craque assim no vácuo. Não, não quer dizer isso. Tem um jeito de se fazer, mesmo que tu não domine o teu vácuo. Eu já fiz live sobre vácuo, já fiz aula sobre vácuo, posso fazer novamente, tá? Não tem problema nenhum. Se alguém quiser, a gente pode até fazer uma enquete novamente, que eu posso fazer uma live só sobre vácuo, porque normalmente quando eu fazia live de vácuo, eu ensinava outras coisas também. Então, eu posso voltar a fazer essa live só sobre vácuo, tá? Se for o desejo de vocês também, tá? Mas o que é importante o bracing? O que é o bracing? É uma manobra onde a gente simplesmente contrai alguns músculos, que depois eu vou falar quais são esses músculos. E isso serve para quê? Vamos colocar direto o benefício da parada. Serve para melhorar a tua postura, que pode ser interessante se tu tem uma postura ruim. Na verdade é interessante para todo mundo, né? Mas pode ser interessante se tu tem uma postura ruim. Serve para afinar a cintura. Eu não conheço uma pessoa no mundo que queira ter uma cintura mais quadrada. Eu não conheço. E aí tu pode me dizer assim, ó, maravilha, eu já ouvi falar que o Vacuum, que o LPF, que eu não sei o nome da outra franquia lá, acho que é os hipopressivos, acho que é. Enfim, essas franquias de treinamento afinam a cintura, é verdade? É e não é. Por quê? Porque não é uma estratégia única que vai estar te afinando a cintura e deixando o teu abdômen mais bonito. Eu imagino que tu não quer só afinar a cintura com a musculatura mais profunda e ter muita gordura. Então, já começando de cara aqui, o que eu preciso para ter uma cintura mais fina e um abdômen mais definido? O que é preciso? Gordura não perde com manobra respiratória. Gordura não perde. Tu pode fazer vácuo todos os dias, 10 vezes por dia, por 5 anos, que a tua gordura não vai ser perdida. Não vai ser perdida. O que faz perder gordura, William? É sempre a mesma resposta. Eu preciso de um déficit calórico para perder gordura. O que é o déficit calórico? É ingerir menos calorias do que o meu corpo necessita. E por que ingerir menos calorias do que o meu corpo necessita faz eu perder gordura? Um motivo muito óbvio. Digamos que eu precise de 2.000 calorias e ingiro 1.500. O meu corpo, ele precisa dessas 2.000. Ele precisa, senão ele morre. E o que acontece? Ele vai pegar a energia de algum lugar. E qual que é o tecido que tem mais gordura no corpo humano? A gordura. E onde eu tenho gordura no corpo todo, se eu estou ingerindo menos calorias, o corpo vai lá e começa a pegar gordura dos meus depósitos de gordura no corpo. É por isso que com o tempo eu começo a emagrecer, porque eu estou em déficit calórico. Então, se eu quiser perder gordura do meu abdômen, assim como das coxas, assim como do rosto, assim como dos braços, eu preciso estar em déficit calórico. Show! Mas eu quero afinar mais ainda a minha cintura. O que eu preciso fazer? Bom, a gente tem as últimas costelas, a gente chama assim de costelas flutuantes. Presta atenção, presta atenção. As últimas costelas, depois eu vou tirar a camiseta para te mostrar de uma forma mais visual ainda, tá? Eu não sei se esse filtro me beneficia. Não me beneficia, mas eu vou tirar igual. As últimas costelas que a gente tem aqui embaixo, elas são costelas que a gente chama de flutuantes. Costelas flutuantes, tá? Então, imagina só, se eu consigo com a minha força, tá? Se eu consigo com a minha força dos músculos abdominais fazer isso aqui com a minha costela, eu simplesmente moldo. Eu tô falando num linguajar fácil de entender, tá? Mas eu simplesmente moldo as minhas costelas e é possível sim eu diminuir a minha cintura. Eu diminuí a minha circunferência de cintura, porque eu consigo gerar mais força em um músculo que chama
transverso abdominal, um músculo que chama transverso do abdômen, que nós já vamos ver um pouquinho mais os músculos, te acalma, mas eu só tô te mostrando a possibilidade de como tu faz para diminuir a cintura. Perder gordura é fundamental e o que vai fazer isso é a dieta, é alimentação. Exercício ajuda? Ajuda e ajuda muito, mas sem a dieta ele não vai te fazer perder gordura. Então o primeiro ponto é esse, já anota aí. Diminuir a cintura, preciso de déficit calórico, preciso comer direito. Segundo, eu tenho a possibilidade de diminuir a cintura? Tenho. Por quê? Porque eu fortaleço a minha musculatura, principalmente a minha musculatura mais profunda, e faço o que com isso? Eu consigo apertar um pouquinho a minha cintura. Por causa do quê? Das minhas costelas, que as últimas costelas são costelas flutuantes. Olha que interessante isso. Tu sabia disso aí ou não? Escreve aqui pra mim se tu sabia que essas últimas costelas são costelas flutuantes. E é com isso eu consigo dar uma afinadinha na minha cintura. A gente vai falar também sobre cinta modeladora, que tem tudo a ver com afinar a cintura. A gente vai falar tudo isso hoje, tá? Então, eu só queria começar te contando uma historinha também. Por quê? Porque na faculdade, eu fiz faculdade de educação física e em nenhum dia, de nenhum semestre, de nenhuma disciplina, eu ouvi falar sobre bracing, sobre treinamento do transverso abdominal, e nenhum dia eu ouvi falar absolutamente nada. Só que eu era um cara muito estudioso, eu gostava muito de estudar já na minha graduação, já na faculdade. Só que eu não ouvi falar, nunca estudei isso. E aí, depois que eu saí da faculdade, depois que eu fiz a minha especialização em fisiologia do exercício, que eu também não ouvi falar dessa porcaria lá, eu comecei a ouvir falar, comecei a estudar, que eu sempre continuei a estudar, e aí eu ouvi falar que esse negócio aqui era bom pra afinar a cintura, que era bom pra coluna e tal. Eu falava assim, mas eu nunca ouvi falar disso. Isso aí deve ser balela, deve ser mutreta. Tem alguém me enganando, só pode, deve ter alguém me enganando. E aí eu resolvi começar, eu já estava trabalhando, né? Eu já trabalhava na área, eu falei, vou começar a testar em mim. Por quê? Porque eu tenho um treinamento estruturado, então essa variável do treino vai seguir igual. Eu tenho uma alimentação que é controlada, eu não vou mudar absolutamente nada na minha alimentação, eu não vou mudar nada na minha vida. O que eu vou mudar vai ser essa estratégia que eu aprendi, que é de ativação do bracing. Beleza. Comecei a fazer isso. Só que como eu vi que não tinha possibilidade de fazer mal para uma pessoa, eu comecei a fazer isso em alguns alunos meus. Falava, olha só, tem um esquema que funciona mais ou menos da seguinte maneira, que comecei a fazer em mim e em alunos meus. E não é que essa bagaça começa a funcionar muito rápido em pouco tempo? Se eu falar pra ti agora que em 3 semanas ou em 4, eu não me lembro quando que eu comecei a ver no espelho, ver resultado no espelho, não me lembro. Mas pode ser que tenha sido em torno de 4, 5 semanas. Eu comecei a notar minha cintura mais fina. E aí, não foi só a minha cintura. Eu fiz avaliação nos meus alunos também. E eu tive alunos que não mudaram absolutamente nada as dobras, a dobra cutânea de gordura, eu media, não mudou nada, mas a cintura diminuiu. Falei, puta que pariu, que interessante isso. E aí eu comecei a colocar isso no meu dia a dia. Então foi algo que eu não aprendi na faculdade, eu não sei se a faculdade de educação física hoje, nos dias de hoje, trabalha isso. Eu não sei. Mas na minha época eu não ouvi falar e eu sempre fui muito cético e aí eu não acreditava até estudar e até aplicar em mim e nos meus alunos. Então, é algo realmente que funciona, tem embasamento científico e funciona na prática também. Então é muito interessante, é realmente muito interessante. Então eu queria te falar isso porque às vezes tu pode pensar que o cara já estudou isso lá na faculdade. Não. Eu até fui muito cético e não queria acreditar nisso. Eu pensava, não, isso é bobagem. E não, realmente não é bobagem e funciona. Testado e comprovado. E hoje em dia eu tenho uma centena de alunos que utilizam. Eu tô sempre na academia também enchendo o saco para ensinar. Ensino muito aqui. Já ensinei várias vezes também em vídeos, então vale muito a pena, tá? E quando a gente fala em manobra de bracing, que é uma manobra respiratória, é uma manobra onde a gente vai contrair, trabalha também a respiração. A gente tem que saber o que é o core. Tu já ouviu falar do core? C-O-R-E, o core. O que é o core? Uns falam core, outros core, enfim, é core. Tá? O que é isso? São alguns músculos, tá? Alguns músculos responsáveis para estabilizar, os músculos de estabilização que colocam a coluna no lugar. Musculatura que envolve tudo isso aqui. Começa aqui e aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Dessa parte até aqui, tudo isso
aqui a gente tem vários músculos que fazem parte do core, tá? Por que que isso é importante? Porque são os músculos que dão força e dão sustentação e estabilização para a tua coluna. São músculos posturais. Esses músculos, eles precisam estar fortalecidos. Dentre esses músculos, a gente tem o transverso do abdômen, o reto abdominal, oblíquo externo, tem os eretores da espinha, enfim, tem vários músculos, tá? Só que a gente vai voltar a nossa atenção hoje pro transverso do abdômen, tá? O reto abdominal, essa musculatura aqui, ó, dá uma olhadinha. Essa musculatura aqui, esses gomos que tu vê aqui, não é o transverso. Esses músculos aqui são os músculos do reto abdominal e os oblíquos que tu vê aqui, tá? O transverso tu não consegue ver, não dá pra ver. Ele tá por baixo. E o transverso é como se ele fosse uma cinta. Olha só, o transverso é como se ele fosse uma cinta. Então tu imagina, tá? Que eu tô aqui com uma cinta, é isso aqui, ó. Ele se envolve, ele é maior, tá? Ele é maior, mas é como se ele se envolvesse todo em mim aqui. Esse é o transverso do abdômen. E o nome dele, tá? Não é de graça o nome dele. Por quê? Transverso significa que ele tem as fibras na posição transversal. Na posição transversal. Então é o seguinte, para eu contrair o reto abdominal, essa musculatura dos gominhos, eu preciso de movimento, eu preciso de contração. Então se eu quiser contrair, eu faço o quê? Posso fazer o abdominal lá, ó, e esse movimento aqui. Aqui eu estou contraindo o reto abdominal. Se eu for um cara extremamente forte, ou se eu for um cara fraco, ou se eu for um cara médio de força e fizer esse movimento, não interessa se eu sou muito forte. Eu estou contraindo o meu transverso do abdômen? Responde aí pra mim. Eu tô contraindo o meu transverso do abdômen? Se eu for forte mesmo, tá? Eu tô aqui, ó, pá, 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 fazendo abdominal. Tô contraindo o meu transverso? Não estou. Não estou. Por quê? Porque o transverso, pensa, olha só, essa parte é importante, tá? Essa parte é importante. O reto abdominal, eu preciso de movimento para ele contrair. O transverso do abdômen, não, eu preciso de sucção. Ele tem que gerar uma sucção, porque as fibras são assim. Quando eu faço uma sucção, ele faz isso aqui, ó. Entendeu? É isso aqui que ele faz, ó. É essa a sucção. Então são músculos diferentes que trabalham de formas diferentes. Tem que ter isso muito claro. Então, as pessoas muitas vezes falam, eu quero afinar a cintura e eu vou fazer 1 milhão de abdominais. Cara, tu não vai afinar a cintura, tu não vai fazer isso. E tu pode fazer dieta, que a dieta vai te fazer perder gordura, tu vai afinar tua cintura por causa da dieta, vai sim. Mas se tu quiser algo que realmente dê um visual completamente diferente, tu precisa fortalecer o teu transverso. E não é fazendo os abdominais tradicionais, que são bons, ninguém tá falando aqui que não é bom, eles são bons sim, só que não é fazendo esses abdominais tradicionais que tu vai conseguir afinar tua cintura. Só que ao mesmo tempo que eu te falo, os abdominais tradicionais são bons, não significa que eles têm que ser feitos todos os dias. Não significa. Muitas vezes, 1 ou 2 vezes por semana, quiçá 3 vezes por semana, mas não precisa mais do que isso, porque tu contrai ele, se tu souber treinar, tu contrai ele a todo momento, e não tem a menor necessidade de estar isolando tudo que é musculozinho aqui, ali, aqui. Pode? Pode. É que nem a caixinha de perguntas, as pessoas me perguntam assim, ó, posso fazer abdominal todos os dias? Pode, pode, mas pra quê? Pra quê? Tu vai perder teu tempo pra quê? Eu já falei aqui outras vezes, tem um estudo muito legal. Os caras fizeram uma pesquisa comparando um grupo que fazia abdominal todos os dias e o outro que não fazia nunca. E eles comeram a mesma coisa, tá? Tudo igual os dois. E depois de 6 semanas não teve diferença nenhuma entre os grupos na perda de gordura. Nenhuma, zero. Na circunferência, na perda de gordura, zero. Então tu fazer mais abdominais não vai fazer tu perder gordura e nem afinar a cintura. E aí a gente entra em outro ponto, tá? Antes de entrar em outro ponto, tem um músculo que é um músculo que trabalha na respiração, que chama diafragma. E agora eu queria que a gente começasse a nossa parte prática.
Tu tá sentado aí. Se tu tiver um espelho, melhor ainda, tá? Se tu tiver um espelho, eu queria que tu fosse pra frente de um espelho. E eu queria que tu... Ó, se tu não tiver o espelho, tudo bem. Faz sentado, faz onde é que tu tá? Mas fica ali, ó, sentadinho, postura, ou vai na frente de um espelho. E aí eu vou querer, presta atenção. Eu vou querer que tu inspire o máximo possível. Faz uma inspiração máxima. Mas assim, ó, enche teu pulmão de ar. O máximo possível. Vai, começa. Enche, ó. O máximo, o máximo, o máximo. Solta e respira. Pode respirar normal agora. Tu percebeu se tu levantou muito os teus ombros aqui e expandiu muito a tua caixa torácica? Se tu fez isso aqui, ó. Se tu fez isso, levantou muito os ombros e o teu tórax aqui, tu não tá fazendo a respiração com o teu diafragma. Provavelmente tu tem um padrão de respiração um pouquinho alterado. O ideal é a gente usar mais o nosso diafragma. Por exemplo, eu vou fazer uma inspiração profunda, ó. Vê que eu não fico gigante, eu não levanto lá os meus ombros. Então, se tu levantou demais os teus ombros na hora de fazer, ó, levantou muito, provavelmente tu não tem utilizado quase nada ou nada o teu diafragma, que é um músculo respiratório. E é um músculo que está intimamente ligado também com o bracing, com a técnica de bracing que a gente vai ver agora, tá? Vamos lá. Olha só. Quando a gente faz essa técnica do bracing... Ô amor, tá me ouvindo? Tu consegue a bolsa de água quente aí? Por favor, eu quero fazer um exemplo aqui com vocês, um exemplo que vai ficar muito nítido pra vocês. Tu tem aí? Consegue? Por quê? Porque a gente vai falar agora de pressão abdominal, tá? Pressão... Eita, caiu aqui. Calma que tá tudo certo. A gente vai falar agora de pressão abdominal. Eu vou dar um exemplo agora que vocês nunca mais vão esquecer. Nunca mais vão esquecer, tá? Não vi ninguém dar esse exemplo ainda e me veio essa ideia na cabeça agora. Eu só quero ver se eu tenho uma bolsa de água quente aqui. Tem aí? Uma bolsa de água quente para fazer um exemplo sensacional para vocês. Ninguém nunca mais vai esquecer isso aqui. Pera aí. Pera aí. Fiquei aí. Não vai ter bolsa de água quente aqui, eu acho. Bom, seguinte. Eu quero que vocês... Achou? Não, aqui não tá. Aqui não tá. Ó, aqui, ó. Não, mas não. Tá, então deixa quieto. Olha só, infelizmente... Achei. Achou? Aí. Pera aí. Ó, a outra aqui parece... Tá. Tá resolvido. Tá resolvido. Olha só. Conseguimos uma bolsa de água quente. Quando vocês têm uma bolsa de água quente, tá? Quando vocês têm uma bolsa de água quente e vocês têm um balão eu não tenho aqui. Sabe aqueles balão de festa de aniversário que vocês enchem? Vocês assopram o balão vai se distendendo, né? Ele enche de pressão, ele enche de ar, ele enche de pressão e ele acaba distendendo. Pode acontecer a mesma coisa com o abdômen de vocês, quando vocês fazem exercício. Que vocês acabam enchendo e ele acaba saltando lá pra fora. Eu quero que vocês encham o balão, vocês trabalhem com essa pressão abdominal aumentada como se fosse uma bolsa de água quente. O que acontece se eu assopro uma bolsa de água quente? Ela não se expande. É muito pouquinho, porque a bolsa de água quente tem a musculatura dela muito mais forte. Eu boto todo o ar que eu quiser aqui, fica muita pressão aqui dentro e o que acontece? Ela fica igual, diferente de um balão que se expande. Quando nós fizemos a manobra do bracing, a gente faz o quê? A pressão dentro do abdômen, ela fica alta, mas a minha musculatura, que é como se fosse aqui, ó, como se fosse uma bolsa de água quente, ela fica firme. Aí o que eu consigo fazer? Consigo treinar sem jogar as costelas lá pra fora. Deixo tudo duro, tudo firme. Consigo fazer meu agachamento, meu leg press, minha elevação lateral, meu desenvolvimento, meu supino. Não interessa. Não interessa o exercício. Eu consigo fazer ela sempre. Por quê? Tá aqui o segredo. Tá aqui o segredo. Entendeu? É essa analogia que tu vai levar pra tua vida na hora de ativar o bracing. Porque a pressão
intra-abdominal, ou seja, a pressão dentro do abdômen, ela vai aumentar, ela aumenta. E a tua musculatura tem que estar contraída, tem que estar forte, para que tu consiga manter essa pressão lá dentro e manter as curvaturas da tua coluna onde elas devem estar, manter certinha as curvaturas da tua coluna para fazer teus exercícios. Legal essa analogia, né? Ainda bem que a Camila achou aqui. Tá? E aí, quando a gente fala de bracing ativo, a gente está falando de um cinturão, de uma cinta, de um apertamento da tua cintura. E aí tu pode me falar assim, ó, poxa, interessante. Só que eu não preciso aprender a fazer o bracing. Por quê? Porque eu tenho uma cinta para fazer musculação. Claro, eu tenho uma cinta para fazer musculação. Então eu não preciso disso. Ou ainda tu pode me falar assim, cinta modeladora, né? Cinta modeladora, para que eu vou utilizar isso aqui? Uso uma cinta modeladora. Só que o que acontece? Quando tu usa o cinturão na academia, ou quando tu usa uma cinta modeladora, tu acha que os teus músculos que fazem essa ativação do bracing vão trabalhar da forma que eles deveriam trabalhar? Não. É como se eles tivessem uma muleta. É como se eles tivessem uma muleta. Então não vai servir, eles vão ficar enfraquecidos. Tu vai piorar a tua postura, tu vai piorar a tua circunferência de cintura, porque esses músculos que fazem com que a tua cintura fique mais fina vão ficar mais fracos. Tu vai ter grandes chances de ter muito mais dores nas costas, grandes chances, ou de piorar as tuas dores nas costas, se tu fizer o uso do cinturão, se tu fizer o uso dessas cintas. Mas, uso do cinturão na academia, ele pode ser benéfico? Pode. Quando eu vou fazer séries mais pesadas, por exemplo, eu vou fazer um levantamento terra ou eu vou fazer um agachamento com cargas próximas do meu máximo, cargas próximas de uma repetição máxima, por exemplo, aquelas séries de 2, de 3, de 4, de 5, até de 6 repetições máximas, que são séries bem pesadas mesmo, eu vou me beneficiar, porque só a minha musculatura pode ser que não dê conta. Então eu consigo utilizar um cinturão, ele vai me beneficiar. Eu não sou contra o uso do cinturão. Agora, tu usar um cinturão para querer afinar a cintura, ou tu usar um cinturão para fazer uma sériezinha normal de 15 repetições, de 12 repetições, aí não. Aí não. Aí não tá correto, aí não tá certo, porque tu acaba enfraquecendo a tua musculatura que precisa estar muito forte. Então o uso de cinta modeladora é uma bosta porque te enfraquece os músculos que mais afinam a tua cintura. E os músculos que mais afinam tua cintura precisam estar fortes. Justamente para isso, para afinar a tua cintura. Entendeu? Então não é que é ruim o cinturão para treinar também, mas desde que tu treine com cargas pesadas, tá? Bom, eu queria aproveitar e falar um pouquinho de outra pergunta que as pessoas fazem direto aqui pra mim sobre diástase. Tem alguém aqui que se interessa por diástase? Só pra ver se eu falo ou não. Só responde aqui sim. Sim, sim. Daí responde sim pra mim, senão a gente já passa firme e vai fazer uma outra parte da nossa live que eu preparei aqui. Tem alguém aqui que quer saber sobre diástase? Só responde sim. Tô com sede, não peguei água. Eu, sim. Show. Ô Lu, tá me assistindo aí, Lu? A loja tá fechada? Sim, 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 sim. Uma não. Sim, tá. A maioria sim. É o seguinte, o que é a diástase, né? A diástase é aquela separação aqui do músculo abdominal. Normalmente ela tem de 1 a 4 centímetros, tá? Essa diástase. Quando essa diástase tem 4 centímetros, tá? Como é que mede? Tem um aparelhinho que chama paquímetro, que é para medir diâmetro ósseo, tá? Dá para medir, eu até tenho lá na academia também, dá para medir essa diástase assim com o paquímetro, tá? Ou o teu médico pode medir também, tu pode colocar os dedos ali, enfim, tem algumas maneiras de medir a diástase, tá? Ela costuma variar entre 1 a 4 centímetros. 4 centímetros geralmente tem indicação de cirurgia, porque é um afastamento muito grande. 4 centímetros dá, acho que, sei lá, é isso aqui, um afastamento muito grande, tem indicação de cirurgia. E aí nós temos
eu não vou nem falar que é um mito, é uma recomendação. Eu não sei se vocês já ouviram falar que abdominais aumentam a diástase. É real isso? Abdominal aumenta a diástase? E eu vou mais a fundo ainda. Exercício pode aumentar ou até causar uma diástase? Exercício. Pode. Sabia que pode? Se o exercício for mal executado, eu posso causar e aumentar a minha diástase. E os abdominais, como algum outro exercício, abdominal também é exercício, eles podem estar aumentando a diástase. Podem sim. Por quê? Porque se eu não faço uma boa ativação do meu transverso do abdômen, se eu não faço uma boa ativação do bracing, na hora que eu faço o exercício, eu jogo aquela pressão, sabe aquela pressão do balão que a gente fez? Que enche o balão pra cá, e o meu abdômen faz o quê? Ele expande. O meu abdômen expande. E eu posso causar uma diástase, sim. Mas o problema é o abdominal ou o problema é o exercício? Não. O problema é fazer errado. É que nem celular. Celular é a mesma coisa. As pessoas falam, nossa, celular vicia, celular faz mal. Tu vai parar de usar o celular? Não. O que faz mal, o que é ruim, é o jeito que tu usa o teu celular. O WhatsApp faz mal, porque eu tô viciada, o Facebook, o Instagram faz mal. Vou cortar. Não, não é bem a tecnologia, não é isso que faz mal. É o jeito que tu usa. E a mesma coisa com o abdominal. Então, assim, muitas vezes a recomendação para quem tem diástase é não fazer abdominais. Tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa não consegue, ela não tem força no transverso para manter esse abdominal de forma correta. Mas se eu fizer abdominal, William, nunca vou aumentar minha diástase. Por quê? Porque eu sei aproximar as minhas costelas e manter até o fim do treino. Agora, se uma pessoa que tem diástase vai fazer musculação, e ela, nem que ela não faça abdominal, mas ela vai lá pro leg press, vai fazer o leg press, por exemplo, tá? Imagina que eu tô aqui num leg press. Dá uma olhadinha aqui, ó. E a hora que eu vou fazer a força, eu faço... olha só, a hora que eu vou empurrar, eu salto a minha barriga para fora. Eu posso muito bem aumentar a diástase dessa forma. Muito bem. Por quê? Porque eu não fiz a ativação do meu bracing antes. Eu posso aumentar a minha diástase. Então o importante é assim, ó, aprender a contrair, e a gente vai aprender isso agora, daqui a pouquinho, tá? Aprender a contrair bem o teu transverso do abdômen, aprender a aumentar a pressão intra-abdominal e segurar com a contração dos músculos do core e com o diafragma. Eles que seguram, porque a gente quer isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. E eu não estou respondendo perguntas agora, só que essa pergunta da Poliana é bem interessante. Olha o que a Poliana perguntou. Eu posso tentar ativar o abdômen em atividades cotidianas, tipo passando roupa? Pode, tá? Pode, mas muito cuidado, porque tu tem que saber fazer. Por quê? Porque tem gente que acha que é só ficar duro. É só ficar duro. Aí fica duro de qualquer jeito, e aí fica duro de qualquer jeito, e aí fica com a postura errada. Por quê? Porque não é só ficar duro, não é só isso, não é só se contrair. Então, se tu souber como ativar o teu transverso do abdômen e jogar a contração para lá, os teus músculos posturais, tu pode, e eu diria até deve, tá? Eu já faço isso naturalmente, que nem aqui, eu tô falando com vocês, eu tô com o meu transverso ativo. Tô naturalmente. A hora que eu vou sentar, conversar, eu tô aqui, pode bater aqui na barriguinha aqui, tá dura. E a parte interna também, tá contraída. Então, isso tu pode fazer sim, tá? Tu pode fazer sim, Poliana. Só que vamos aprender a fazer também, tá? E aí tu vai treinando, ficando cada vez mais craque nisso tudo, tá? Mas pode fazer a todo momento sim. Então, antes de eu falar dos equívocos que as pessoas... de repente eu até falo em outro momento. A live já tá demorando mais do que eu gostaria. Porque eu ia falar também dos equívocos dos treinos abdominais. Talvez eu deixe isso aqui até para uma outra live, tá? Até uma outra live. Mas enfim, antes de falar dos equívocos... Eu falei lá no início da live sobre o cenário ideal. O cenário ideal é o quê? Eu aprender a fazer o vácuo, que eu sabendo fazer bem o vácuo, o que eu faço quando eu faço o vácuo? Eu faço uma contração do meu transverso do abdômen, quando eu faço a minha sucção do abdômen lá pra dentro, né? Ó. Rapidinho, tá? Ó.
Tá vendo o que eu fiz? Eu contraí o meu transverso e o meu reto abdominal, essa musculatura mais superficial, aqueles gominhos, essa musculatura dos gominhos, ela tá relaxada. O vácuo é isso. O vácuo é o relaxamento do reto abdominal, mas é a contração do transverso do abdômen. E o que a gente faz depois que faz o vácuo? Aí sim, o ideal, por isso que eu falei do cenário ideal, é aprender a fazer o bracing. Só que eu já queria que vocês treinassem o bracing agora. E tem uma maneira, tá? Tem uma maneira de fazer o bracing e é isso que nós vamos fazer agora, tá? Porque vocês vão fazer isso aqui sempre, tá? E agora chega o grande desafio, é colocar isso em prática, tá? É colocar em prática. Fazer isso sempre antes de qualquer série na musculação, qualquer série. Principalmente na hora de fazer abdominal. Mas é qualquer série. Antes do agachamento, antes do leg press, antes do tríceps na polia, antes de tudo, tá? Tudo, tu tem que fazer. Por quê? Porque isso vai te proteger e isso vai ter o poder de te afinar a cintura. Pode acreditar em mim. Não vai te fazer perder gordura. Não vai, não vai. Mas vai ter o poder de afinar mais a tua cintura. Por quê? Porque o teu músculo mais forte, ele fica mais contraído, ele fica menor e eu ainda consigo moldar as minhas últimas costelas, que são as costelas flutuantes, devido ao ajuste da cartilagem. Então eu consigo fazer isso aqui. E como é que a gente faz? Vamos lá. Hora da prática, tá? Hora da prática. Vai fazer o seguinte. Presta atenção em mim aqui. Presta atenção em mim. Pode fazer deitada assim, tá? Se tu tá deitada na cama essa hora, pode fazer deitada. A gente vai trabalhar um ciclo respiratório, tá? Inspirando bem profundo e eu vou querer que tu abra as costelas nessa inspiração, tá? Depois que tu inspirar, em 2 segundos, tu vai soltar o ar devagar em 4 segundos, tá? A gente vai fazer isso aqui 2 vezes. Então, vamos lá, te levanta aí, ou faz sentado, te prepara, ó. Vamos lá, vamos comigo, ó. Afastou, agora 4 segundos para devolver. De novo, inspira, afastou, agora devolve. Tem um monte de guria que é mais delicada do que eu, que elas falam, ai, faz bafinho. Basta soltar o ar devagar, tá? Não precisa fazer bafinho, mas é um jeito legal, só que eu não sou tão delicado assim. Então vamos mais uma vez, ó. Ó, enche. Ó as costelas. Reparou que quando eu solto o ar, eu me contraio e eu aproximo as minhas costelas, tá? Eu aproximo, aqui ó, aqui tá firme, eu tô todo firme, atrás, aqui no meio, tudo. Eu tô realmente com o meu bracing ativo aqui. Aí o que eu faço? Mantendo as minhas curvaturas da coluna, vou lá para o meu agachamento, vou lá para o meu supino, não interessa o exercício, eu tô pronto. Então o que seria aqui a dica para ti? Vai fazer o exercício lá, não interessa qual, pegou aqui tua barra, enche, afasta e aproximou as costelas, tá? Talvez tu não consiga fazer isso nas primeiras vezes. E não tem problema, isso é treino. Eu aposto contigo que se tu conseguir fazer essa manobra agora e for treinar, tu vai conseguir fazer 1, 2, 3 repetições. E aí pela 4ª, 5ª repetição, tu não vai mais conseguir, tu vai sentir que escapou. E é assim que funciona, porque isso aqui é treinamento. Isso também se treina. Assim como o peso na academia que tu vai aumentando aos poucos, ativar o bracing também é treino, tá? Porque qual que é o ponto ideal? Tu reparou que quando eu inspirava, as costelas se abriam e quando eu expirava, elas se fechavam? O ponto ideal, que tu vai estar craque nisso, é quando tu conseguir respirar e encher teu pulmão de ar, mantendo as costelas próximas. Então quer ver, ó? Ó, soltei o ar e aproximei, né? Agora eu vou, olha, presta atenção aqui. Eu vou encher meu pulmão de ar de novo, ó. Eu não mudo mais, ó. Por quê? Porque eu tenho força nessa musculatura. Então, o passo número 2, o próximo desafio, é justamente esse.
É aprender a fazer e depois aprender a respirar tranquilamente, mantendo essa contração. Então, aquilo que a Poliana falou, que ela tá passando roupa lá, imagina que eu tô aqui passando minha roupinha aqui, ó, né? Peguei aqui, minha roupa tá amassada, vamos lá passar roupa, ó. Eu sou a Poliana, tá? Eu sou a Poliana, ó. Vi lá a live do William, passando roupinha aqui, escutando meu sertanejo, ó. Tô até dançando aqui, ó, Poliana dançando, ó. E olha o abdômen da Poliana dançando. É isso aí, viu? Então tu consegue fazer as tuas atividades normalmente com o teu bracing ativo. Entendeu? Só que é óbvio, por favor, não te desespera e não desiste, porque o que é mais fácil de acontecer é tu tentar fazer uma vez, ai, não deu certo, não consegui. Aí tentar duas, ai, não deu, já tentei 2 vezes e não deu certo. Para de desistir fácil das coisas. Tu vai lá na musculação, tu vai fazer, tu vai esquecer disso. Por isso que o desafio dessa semana para os meus alunos que estão lá no desafio acelerador de resultados, o desafio dos meus alunos é lembrar, eu quero que tu esqueça tudo. Eu quero que tu esqueça todo o resto. E tu vai lembrar só disso. Antes de qualquer série que tu faça em casa ou na academia, tu vai lembrar de ativar o teu bracing. Eu tenho que fazer 3 séries com drop set na última série. Tu vai lembrar sempre de ativar o teu bracing. É isso aí. E eu gosto de usar o exemplo da Camila. Sabe por quê? Porque a Camila, ela sempre teve a cintura pequena. Só que a Camila afinou mais ainda a cintura. A cintura da Camila é mais fina que o meu braço aqui, ó. Ah, mas meu braço é meio grande também. A cintura da Camila é mais fina que o meu braço. Por quê? Sabe o que ela me falou esses dias? Ela me falou assim, ó, eu não quero nem saber do resto. Eu simplesmente entro no aparelho, sento pra fazer o aparelho, eu pego o peso e só penso no bracing. Ela só pensa nisso. E é isso que eu quero, essa mentalidade que eu quero começar a criar nas pessoas e essa mentalidade que é a mentalidade que eu quero colocar no desafio dessa semana do acelerador de resultados. O teu foco principal é o bracing, é ativar o bracing para fazer as séries de musculação, seja em casa ou seja na academia. É isso que tu vai fazer, porque isso dá resultados. Não é só segurança, a segurança para fazer ela é impressionante, mas ela te dá mais resultados ainda, tá? Te dá mais resultados ainda. Então, pratiquem, tá? Pratiquem, ó. Encheu o pulmão de ar, achou a costela lá fora, soltou, as costelas se aproximaram e aí tu vai manter essa contração. Cenário ideal, fazer o vácuo e depois que eu tô craque no vácuo, ó, sem o ar, né? Depois que eu tô craque no vácuo, eu ativo essa musculatura para fazer para ativar o meu bracing, tá? Mas a gente não vai fazer isso agora, tá? Ah, ó, olha que interessante aqui, ó, o José Sperry, nossa, que nome estiloso. Faço LPF há muito tempo e a dificuldade que estou tendo quanto ao bracing e a coordenação da respiração, que é diferente, exatamente. Por quê? Porque o hipopressivo, na verdade, tu, como já chama o nome, né, hipopressivo, tu tem a contração do teu transverso e o reto abdominal e as musculaturas ali, elas estão relaxadas. E quando tu faz a ativação do bracing, tu tá cheio de pressão intra-abdominal, mas todo o resto tá contraído. Todo o resto tá contraído. É essa a diferença mesmo. É bem comum essa confusão, viu? É bem comum essa confusão do Sperry ali. É isso aí. Ó, Bernardo, não faz a série sem respirar que tu vai morrer, meu. Para, não faz assim, ó. Não é pra não. Eu acabei de falar. Qual que é o nosso objetivo? É justamente deixar aqui contraído e levar a vida normal. Levar a vida normal é fazer a série respirando. Só que respirando e mantendo essa contração. Entendeu? É respirar e manter essa contração. Pode ser que tu não consiga no início, mas é treinável e tu vai conseguir. Se tu insistir, tu vai conseguir. Não é tão difícil assim, mas tem que treinar, tem que ter um mínimo de resiliência. Treinar que tu vai conseguir. Ó, o Maurício ali, ó, que tá escrito ali, ó, o Andreassa. Cara, muito bom isso, naturalmente forço a lombar, que com o tempo me gerou dores lombares. Isso aí, pra ti também, essa ativação do bracing é botar um cinturão ali. Cara, isso é sensacional. Pra quem tem hérnia de disco, é fenomenal também. Porque tu imagina que tu tem uma cinta te protegendo e essa cinta é tua. Essa cinta é a tua musculatura. Entendeu? Então pensa nisso. Todo exercício que tu vai fazer, gasta lá uns 2, 3 segundos. Travou. E vai fazer.
travou e vai fazer, travou e vai fazer, travou e vai fazer, tá bom? Bah, assim, ó, eu deixei aqui os comentários, eu vi que teve pergunta assim, putz, cara. Alguém tem alguma pergunta? Agora eu não vou voltar, tá? Teve muita pergunta mesmo, eu não vou voltar. Mas antes de vocês fazerem pergunta, eu vou deixar aberto para perguntas aqui alguns minutinhos, tá? E antes de eu abrir para perguntas e antes de eu dar o meu recado, olha só, tem gente falando do yoga. Isso tudo é inspirado no yoga. É tudo inspirado no yoga, de manobras. Isso aqui existe, tá? Não tem nada de moda nisso aqui. Agora virou um pouquinho de moda, mas isso tudo tem até antes de 3.000 anos antes de Cristo. Sabe? Isso aqui é tudo adaptado daquela época lá. Então, assim, não tem nenhum tipo de invenção agora. O pessoal do yoga faz muito. O pessoal do yoga, às vezes, não coloca a curvatura da coluna na posição ideal de comprimento e tensão, né? Então, por exemplo, faz aquele movimento lá que segura aqui e tal, e deixa a curvatura da coluna em uma posição diferente, mas tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo. Então, não tem, é justamente do yoga que a gente aprendeu esse tipo de coisa, tá? E eu queria dar um recadinho agora especial, porque que eu tô preparando, nós temos a semana da musculação, a semana definição até o Natal, tá? Que é a semana que começa, um evento que começa no dia 3 de novembro, semana que vem, na terça-feira. Só que com as perguntas que eu tô recebendo das pessoas, vai ser muito interessante de preparar as pessoas para chegarem no dia com um conhecimento um pouquinho maior. Porque eu vejo que vocês têm dúvidas, às vezes, de umas coisas básicas, às vezes, umas coisas que são um pouquinho mais avançadas. E eu peguei no domingo algumas ideias de lives que vocês gostariam, de alguns temas que vão servir de preparação para o nosso evento maior, para a semana definição até o Natal. Então, a partir de agora, essa live de hoje, ela é uma live diferente, que não tem ligação com as outras, tá? Mas eu quero fazer algumas lives que seguem um caminho lógico até a gente chegar... Até a gente chegar no dia 3, que é a semana definição até o Natal. Então, eu vou preparar esse material e nós vamos estar fazendo lives diárias, tá? Todo dia às 14 horas. Venham que assim, ó, vai estar muito legal, tá? Vai estar muito legal. O meu único intuito com essas lives é ajudar de forma prática vocês. Com os conteúdos que tem no YouTube, no Instagram, eu tenho certeza que eu já ajudo pelo feedback das pessoas e a ideia é ajudar um pouquinho mais. Porque tem muito vídeo que é vídeo de 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos, 2 minutos, e nessas lives a gente consegue aprofundar mais os assuntos. Então seria muito interessante que vocês acompanhassem, tá? Todos os dias às 14 horas a gente vai ter uma série de lives preparatórias para a semana definição até o Natal. Então assim, ó, pega papel, pega caneta e prepara o corpinho, porque vai ter muita coisa prática também. Não é que são treinos práticos, mas coisas que tu pode, já no teu próximo treino, seja em casa ou seja na academia, já tá aplicando. Por exemplo, a live de hoje foi totalmente prática. Tu pode ter experimentado aí ou não, mas tu aprendeu a fazer essa manobra respiratória, tu aprendeu a fazer essa contração e tu já vai colocar hoje mesmo ou amanhã, quando tu for treinar a próxima vez, no teu treino. Então, a ideia é essa, tá? Passar conteúdo que realmente tu consiga aplicar logo mais nos teus treinos, tá bom? Alguma pergunta aqui, pessoal? Eu não vi se tinha alguma pergunta aqui. Se alguém tem alguma dúvida, chama as amigas, Rafaela. Chama as amigas, sim. Ó, a Vanessa perguntou exercício ideal para flacidez. Bah, cara, vai nos meus stories, eu botei um checklist lá num vídeo que eu fiz, checklist da flacidez, que é bem interessante. Porque não é só uma coisa que faz diminuir a flacidez, né? Flacidez, o que é flacidez? É gordura mole, pouca massa muscular. Então, assim, tem maneiras de tratar isso aí, tem maneiras de melhorar isso aí. Tem lá, coloquei um checklist lá. Rafaela, olha só. Esse exercício elimina a pochete? Não. Tá, o que é a pochete? A pochete é gordura. Foi o que eu falei no início da live. Não sei se estava no início da live, tá? É gordura, tá? E gordura, presta atenção. Presta atenção. Gordura não se perde com exercício, tá? Isso aqui é uma manobra respiratória, não é para considerar exercício. Mas enfim, não é exercício ajuda um pouquinho, mas o principal é a alimentação. Por que tu acha que tanta gente tem a famosa pochete? Por quê?
Porque não se alimenta bem, que é muito mais fácil fazer exercício, é muito mais difícil se manter com uma dieta, uma alimentação certinha. E aí as pessoas buscam, através de um exercício ou outro milagroso, que não tem nada de milagroso, mas as pessoas buscam para tentar afinar a cintura. Então isso que a gente viu hoje na aula, na live de hoje. Afina a cintura, afina, mas não porque faz perder gordura. Não vai perder absolutamente nenhum grama de gordura fazendo isso. Mas tu vai fortalecer o teu transverso e vai conseguir afinar a cintura. E quando tu faz esse tipo de técnica, de tática que a gente fez hoje, e junto faz uma alimentação controlada, uma alimentação bem feita, meu Deus do céu, o resultado é muito visível no espelho. E são coisas assim que a gente vai estar vendo na semana definição até o Natal também. Coisas que tu já pode aplicar para ter resultados visíveis no espelho e em pouco tempo. Porque não te prometo nada em 15 dias, não, mas 6 semanas fazendo a coisa certa, com certeza tu vê resultados visíveis no espelho. Mas basta fazer a coisa certa e não querer inventar moda a cada 2, 3 dias. Entendeu? Seguinte, pessoal, muito obrigado, tá? Muito obrigado, deu bastante gente aqui, fiquei bem feliz mesmo. Eu vou colocar no feed depois as próximas lives que a gente vai fazer, tá? Mas todo dia às 14 horas nós teremos live. Então, estejam aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, olha só, vamos fazer um esquema direitinho aqui, ó. Se gostaram, tá? Eu vou deixar essa live salva, comenta lá, põe um foguinho, a gente tem um código aqui que é o foguinho de estar treinando, tá queimando gordura e tudo mais. Só comenta lá com o foguinho, tá? O desenho do foguinho. Comenta lá que eu vou deixar essa live salva, tá? Muito obrigado por esse tempo que passamos juntos. Fechou quase 1 hora de live aqui, mais uma live gostosa. Tava com saudades de vocês. E amanhã a gente vai se ver novamente e eu vou passar informações dessas nossas próximas lives. Beijo pra todos vocês.